Trabalhar 6 dias, descansar 1. 6 dias acordando antes do sol, 6 dias pegando transporte lotado, 6 dias sendo cobrado por metas impossíveis. Tudo isso para ter um dia livre, um dia que você usa para fazer suas atividades, para resolver seus compromissos, para fazer compras, seja lá o que for, enfim, um dia que você usa para recomeçar tudo de novo. Esse é o Brasil real. Esse é o verdadeiro Brasil. O Brasil de milhões de trabalhadores que trabalham nesta miserável escala 6x1. Nos últimos 80 anos da nossa história, a burguesia conseguiu manter funcionando essa máquina de moer gente. Mas, ultimamente, eles estão apavorados. O medo da pressão popular que cresce a cada dia se torna cada dia maior para essa elite, para essa burguesia. Isso porque o povo está cansado, o povo não aguenta mais. E o povo reivindica por aquilo que não é regalia, por aquilo que é simples direito. Direito de viver, de ter tempo para passar com a sua família, para dedicar para si mesmo, para estudar, para descansar de verdade, para fazer tudo aquilo que você deveria ser livre para fazer. Mais de 70% dos brasileiros atualmente apoiam o fim dessa jornada desumanizadora. Pelo menos 7 em cada 10 pessoas no Brasil quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Na página vermelha da história de hoje, nós vamos desmontar cada um dos mitos da burguesia contra o fim da escala 6x1. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações dos próximos conteúdos postados por aqui e bora lá pro vídeo. Segundo as estimativas oficiais, são pelo menos 14 milhões de brasileiros que trabalham atualmente na escala 6x1, mas isso deixa de levar em consideração aqueles que trabalham sem carteira assinada, aqueles que trabalham uberizados, por exemplo, que muitas vezes acabam trabalhando todos os dias da semana. Isso deixa de levar em consideração o enorme mercado informal brasileiro que cresce a cada dia mais. E quando se fala desses temas, muito se esconde que as jornadas de trabalho mais longas estão concentradas nas camadas da sociedade com os menores índices de escolaridade, com as peles mais escuras, com as camadas mais pobres. Enquanto você que está me assistindo talvez trabalhe de segunda a sexta e estuda durante a semana, é importante que você saiba que existe um Brasil que nunca para. Existe um Brasil que não tem feriado, que não tem aniversário. E a lógica é simples. O mercado precisa estar aberto sempre. O shopping precisa estar sempre funcionando. E para isso tudo acontecer, alguém precisa estar lá. Por acaso você já entrou no mercado, numa farmácia no domingo à tarde? Já se sentiu aliviado, agradeceu por ela estar aberta, mas talvez você não tenha parado para pensar em quem está atrás do balcão na farmácia, em quem está repondo os itens nas prateleiras do supermercado, em quem te atendeu no caixa do supermercado. Essas pessoas estão ali trabalhando para que as coisas possam continuar funcionando, enquanto suas famílias estão reunidas. Esses trabalhadores são explorados, esses trabalhadores são drenados. A escala 6x1 não permite vida, a escala 6x1 não permite viver, ela permite apenas sobreviver. E se você tem o pensamento de que a escala de trabalho, de que a jornada de trabalho sempre foi assim, eu tenho algo a contar para você. Nada, nenhuma das nossas conquistas caiu do céu. Muito pelo contrário. Cada direito foi arrancado, foi conquistado através de greves, de muita pressão do povo trabalhador. Cada minuto do seu descanso foi arrancado. Nada nos foi dado por vontade, nada nos foi entregue por pura benevolência. Então vamos lá fazer uma viagem rápida pela história para a gente entender esse fenômeno. No início do século XX, não havia limite de tempo na jornada de trabalho. Os trabalhadores podiam ter que trabalhar 12, 14, até 16 horas por dia. Até que em 1917, mesmo ano da Revolução Russa, olha só que coincidência, uma greve parou a cidade de São Paulo, na época um dos polos industriais do país. Uma greve geral cuja pauta era jornada de trabalho
de 8 horas. E adivinha só, eles conquistaram, eles conseguiram. Décadas depois, em 1943, veio a CLT. Com ela, mais um direito conquistado pela classe trabalhadora. E aqui um adendo importante. Essa conquista foi obtida enquanto Vargas estava no poder. Entretanto, não foi o Vargas que entregou isso simplesmente para os trabalhadores, não. Isso foi uma conquista do povo trabalhador através de pressão popular. E junto com a CLT veio uma jornada fixa, um limite de 48 horas semanais de trabalho. Isso significa que o seu trisavô, seu bisavô, seu avô, enfim, toda a sua família, trabalharam menos. Isso foi uma grande conquista para a época, porque antes se trabalhava ainda mais. Mas a luta continuou e com a Constituição de 88 veio a redução para 44 horas semanais. Foram 45 anos de luta para conseguir uma redução de simples 4 horas por semana. E mesmo assim, você acha que a burguesia aceitou isso feliz? Não. Claro que não, muito pelo contrário. Houveram inúmeras manobras, chantagens, ameaças. A Constituinte foi o palco de uma fortíssima luta de classes. E agora, no ano de 2026, essa luta recomeçou. Neste ano, o presidente Lula encaminhou para o Congresso o PL 1838 de 2026, que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas. Mais uma mísera diminuição de 4 horas semanais depois de quase 40 anos da Constituição de 88. O PL também garante os 2 dias de descanso semanal remunerado e proíbe qualquer redução salarial. Paralelamente a isso, duas PECs tramitam na Câmara, a de Érica Hilton e a de Reginaldo Lopes. A PEC de Érica Hilton propõe a escala 4x3 com 36 horas semanais de trabalho, enquanto a de Reginaldo Lopes também, porém com essa redução ao longo de 10 anos. Portanto, a batalha está acontecendo agora e é muito importante que a gente se mobilize, que a gente entenda para poder estar cumprindo o nosso papel. E veja, a minha posição enquanto esquerda revolucionária, com certeza, é que a gente tem que ter uma escala 4x3 com 36 horas de trabalho semanal. E isso é o mínimo para começo de conversa. Só que você deve estar pensando muito provavelmente naquele argumento número 1 da burguesia. Vai quebrar a economia, os empresários vão falir. Então eu te convido a permanecer no vídeo que a gente vai desmontar esse argumento agora. Mas calma, fica aí que eu vou te explicar de um jeito que eu prometo que você não vai mais esquecer. Vamos supor que você trabalha 8 horas por dia e que dessas 8 horas, 4 horas de trabalho sejam o suficiente para pagar o seu salário. As outras 4 horas restantes são apropriadas pelo patrão. Ou seja, a partir da 5ª hora você já começa a trabalhar de graça para o seu patrão. Isso é o lucro dele. E isso que a gente está colocando que você paga o teu salário com 4 horas. Só que em muitos casos a gente sabe muito bem que uma única hora seria o suficiente para pagar o teu salário. E nesse cenário então você trabalharia as outras 7 horas do seu dia de graça para o seu patrão. Esse excedente, essa quantidade além do que você precisa para pagar o teu salário, é o que Marx chamou de mais-valia. A mais-valia é, então, tudo aquilo que você produz além do suficiente para pagar o teu próprio salário. Portanto, se você trabalha 8 horas por dia e 1 hora é o suficiente para pagar o teu salário, todas as outras 7 horas são mais-valia. Isso é dinheiro que é apropriado pelo empresário, pelo burguês, pelo seu patrão. Portanto, é muito lógico, se você parar para pensar, que quanto mais horas o teu patrão te manter trabalhando, maior é a quantidade de mais-valia que ele consegue extrair de você, maior é o lucro que ele tira nas suas costas. É por isso que a burguesia luta com unhas e dentes contra o fim de coisas como a escala 6x1, porque ela quer permanecer te sugando o máximo possível. Cada hora a menos que você trabalha
é 1 hora a menos que o teu patrão tira de lucro em cima de você. Trabalhar menos não significa falir o teu patrão, significa ser menos explorado. Ah, mas então como é que os empresários vão lucrar se a gente trabalhar somente 4 dias por semana, 6 horas por dia? A economia da Alemanha é considerada a locomotiva da Europa, e a Alemanha tem uma jornada de trabalho de 25 horas semanais. A Holanda tem carga horária de 31 horas por semana e é uma das maiores economias do mundo. A França, há mais de 20 anos, adotou a escala de 35 horas semanais e o mundo não acabou. Entretanto, o que esses liberais não te contam é que os países que eles utilizam como referência quando se trata de sucesso capitalista são justamente os países em que a classe trabalhadora trabalha menos. O capitalismo não precisa de jornadas longas para poder sobreviver. Ele precisa de jornadas longas para manter a taxa de exploração elevadíssima, sem precisar investir em inovações tecnológicas. O patrão brasileiro não tem medo de perder dinheiro. Ele tem medo de perder o controle sobre o seu tempo. Outro argumento muito utilizado e muito fajuto também é o argumento do desemprego. Dizer que diminuir a carga de horas semanais de trabalho vai aumentar o desemprego é o terrorismo clássico. O que acontece, na verdade, é muito o contrário disso. Um estudo do próprio governo federal mostra que a redução na jornada de trabalho pode aumentar a mais de 4 milhões de novos empregos no Brasil, pelo menos. Isso porque é uma coisa muito lógica. Onde antes existia um trabalhador exausto, trabalhando 6, 7 dias por semana, poderiam haver 2 trabalhadores descansados. 2 trabalhadores que trabalhariam menos, com metas menos pesadas, e um deles não estaria em desemprego. Outra coisa é dizer que isso vai aumentar a inflação. O empresário diz que se tiver que contratar mais pessoas, ele vai repassar esse custo para o consumidor, ou seja, você vai acabar pagando mais caro nos produtos. Ou seja, o trabalhador ganha tempo livre, mas ele tem que pagar mais caro no supermercado, por exemplo. Mas a culpa aqui não é da lei. A culpa é do capitalista, que não quer diminuir a sua margem de lucro, que se recusa a ganhar um pouquinho menos. Ele prefere que você viva em condições desumanas para ele poder lucrar um pouquinho a mais. O Chile já aprovou a redução para 40 horas, a Colômbia está migrando para 42 horas. A França, como já foi dito, está há mais de 20 anos em 35 horas. E nem vamos falar de novo da Alemanha. E isso não quebrou economia nenhuma. Nenhum supermercado fechou. Se tem alguma coisa que mudou, foi a qualidade de vida dos trabalhadores. E sabe esse argumento chulo de que vai quebrar a economia? Sabe quando que esse argumento foi utilizado? Bom, muitas vezes, como por exemplo na abolição da escravatura. Pegando um exemplo, o Barão de Cotegipe, antes da abolição da escravatura, disse que isso ia acabar com a economia do Brasil. Nas palavras dele, a libertação dos escravos seria a ruína da lavoura. Em 43, contra a CLT, o discurso foi exatamente o mesmo. Em 88, mais uma vez. Consegue perceber o padrão? Toda vez que os trabalhadores conseguem uma conquista para melhorar a sua vida, a burguesia grita apocalipse, dizendo que as coisas vão acabar, que tudo vai por água abaixo. Só que o apocalipse nunca vem. Tudo o que acontece é que a vida das pessoas melhora. Menos gente passando fome, mais gente empregada, mais gente com mais qualidade de vida. E não te parece uma estranha e sombria coincidência que o país que recebeu o maior número de escravizados na história do mundo, o último país a abolir a escravidão, também seja o país com a maior jornada de trabalho da América do Sul? Isso não é coincidência. A elite brasileira nunca abriu mão de nada voluntariamente. Tudo que tivemos até aqui foi conquista. Tudo foi conquistado com muita força e pressão popular, com o poder do povo. A gente viu a história, a gente viu a economia, a gente viu o medo, o pavor da burguesia. Agora a ação é nossa. Nós temos que agir
para que as coisas aconteçam. Você já trabalhou na escala 6x1? E se você não trabalha, conhece alguém que trabalha na escala 6x1? Compartilha aí com a gente a sua história, compartilha as suas experiências. Os comentários ajudam a gerar engajamento e a levar esse vídeo muito importante para mais pessoas, para a gente aumentar esse debate. Também compartilhe esse vídeo com alguém se você acha isso importante. Os direitos do povo não são um dado imutável da natureza, são um campo de batalha constante. Então é isso, camarada, te convido novamente a se inscrever no canal para você estar aqui no próximo vídeo, no próximo debate que a gente estiver trazendo por aqui. Deixa o seu like, compartilha, comenta, enfim, faz o possível aí para aumentar o engajamento. Esse trabalho é feito de maneira independente, então é muito importante o seu apoio, preciso muito de você. Até a próxima!